Amém. Vamos abrir. Wesley. Quem que chamou? Eu não consigo, estou com o vídeo interrompido. Tá, deixa eu ver se eu consigo te mandar um convite para abrir o vídeo. Ó, mandei um convite aí. O microfone do Jamie está fechado. Jamie, você pode abrir o teu microfone e já é com você. Jamie. Não consegui, não. Tá? Já está ok. Arlete, faz o seguinte, sai do Zoom, reinicia o teu celular e entra de novo. Tá ok, obrigada. Mas ela tinha conseguido. Estava aparecendo a imagem dela. Pronto, Jamie, pode falar. Ótimo. Então, irmãos, vamos abrir em Êxodos, se quem puder, né? Capítulo 15, versos 23 a 27. Apenas 5 versículos que servirão para a nossa meditação. A Bíblia diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Verso 26, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Deixa eu retornar aqui para o Zoom, para a gente poder conversar um pouco e meditar sobre esse texto. É um texto muito precioso da palavra de Deus. Esta passagem bíblica de Êxodo 15, 23 e 27, diz que o povo de Israel, que peregrinava pelo deserto de Sur, havia chegado a Mara, lugar onde havia uma fonte de água, no meio do deserto. O objetivo deles era a terra de Canaã, ou seja, estavam indo para a terra de Canaã, onde mana leite e mel. E eu queria chamar a atenção que no verso 22, um verso antes, a Bíblia vai dar um dado importante para nós. Verso 22 diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Situação realmente de calamidade. Eu imagino aquela multidão no deserto que eu ouvi dizer, não sei até onde isso é verdade, mas eu acredito ser um número razoável, de que havia aí no deserto cerca de 3,5 milhões de pessoas, adultos, né? Sem contar as crianças. Então, na chegada a Mara, que era, na verdade, um local onde eles encontraram água, com certeza a sede deles era muito grande. Mas quando foram beber da fonte, devem ter ficado muito desapontados, pois perceberam que as águas eram amargas. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. Mara significa amarga. Logicamente que a experiência do povo era grande ao encontrar uma fonte de água, a expectativa do povo era grande ao encontrar uma fonte de água, pois estava por longo tempo no deserto. Eles já estavam há um bom tempo no deserto. Não sei mensurar quantos anos eles já haviam passado aí no deserto. No verso seguinte, que é o verso 24,
A Bíblia diz que o povo murmurou contra Moisés ao sentirem que as águas eram amargas e disseram: que havemos de beber? Com certeza eles fizeram isto porque não tiveram a visão de que o mesmo Deus que os havia tirado do Egito haveria de providenciar a água tão necessária. Porém, a água era amarga. A água precisaria ser potável para que eles pudessem beber. Moisés, que tinha a incumbência de Deus de dirigir todo aquele povo para a terra prometida, sofria com eles no deserto. O líder sofria com os liderados no deserto por causa de seus corações. Os corações duros e murmurantes. Porém, ele nunca desistiu de clamar a Deus pelo seu povo. Interessante essa observação. Como o Senhor não deixa os que ele chamou envergonhados, honrou a Moisés de uma forma extraordinária. Vejamos. A Bíblia diz que Deus respondeu a oração de Moisés, mostrando-lhe um lenho, verso 25, o qual Moisés lançou nas águas e as águas se tornaram doces, como a Bíblia diz, que nós lemos. Reconhecendo que o Deus que Moisés servia era poderoso mesmo e ouvia o clamor de Moisés, o seu servo. Interessante que a liderança, o líder, tem que demonstrar segurança para que o povo possa acreditar de que tudo vai dar certo. Estou certo de que Deus quer usar as nossas vidas para realizar milagres também. Isso aqui eu já estou entrando num comentário meu pessoal. Sei que as provas são grandes, mas com as provas para aquele povo, Deus deu também estatutos, ou seja, orientação. Pois neste mesmo texto a Bíblia diz que ali, naquela fonte, no meio do deserto, Deus os provou e através de Moisés deu estatutos e uma ordenança. Qual foi? Mandou o povo estar atento à voz dele e fazer o que é reto aos seus olhos. Ali no verso 25. Aplicando, eu creio que é para isto que Deus nos chama. Para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos falando sobre liderança e ouvimos aí sobre discipulado, né? Para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, para que eles estão ao nosso alcance, a confiar e servir a Deus de coração, para poderem estar preparados para receber bênçãos maiores. É interessante que Deus não dá para nós espiritualmente além daquilo que nós podemos suportar. Deus dá de acordo com o nosso coração, com a nossa experiência, com a nossa vida cristã. É assim na vida cristã. Precisamos ter muita paciência. Com a nova ação de Deus, através do lenho de Moisés, o povo se arrependeu e por isso recebeu outra grande promessa dele. Verso 26, de que nenhuma enfermidade seria posta sobre eles. Irmãos, nós vivemos um momento difícil. Eu quero confessar para os irmãos que eu estou passando por dificuldades. E hoje à noite eu quero contar com as orações dos irmãos para que eu possa dormir hoje e amanhã. Infelizmente, eu me esqueci de comprar um remédio que é importante para o meu sono e hoje eu vou passar sem ele. Então, vou depender de Deus. E ali, depois do povo se arrepender, Deus fez uma declaração de amor ao povo. Vendo o sofrimento deles, imagina os irmãos, há uma caminhada de ali não sei quantos anos, mas já haviam se passado muitos anos, né? No deserto, como estavam os pés dos caminhantes, como estava o povo, o sofrimento que eles passaram. E aí eles ouvem uma declaração direta de Deus através de Moisés, dizendo: eu sou Jeová Rafá, eu sou o Deus que te sara. Aleluia! Deus precisou tratar com o seu povo e sarar a alma daquela geração que entraria a possuir a terra prometida. Ou seja, o alvo deles não eram bênçãos temporárias. O alvo deles seria
a terra prometida. Aliás, para nós também não é diferente. O destino deles era Canaã. Acredito que não foi pequena a decepção daquelas pessoas que ficaram dando voltas pelo deserto sem tomarem posse da bênção maior. Porém, ao passarem por aquele milagre de Mara, onde Deus transforma a água salobra em água potável, Deus mexeu com o coração endurecido do seu povo mais uma vez, trazendo-lhes novo alento, pois a Bíblia diz que prosseguiram firmes em direção à terra prometida. Acreditaram que novos milagres poderiam acontecer. Diz a Bíblia, então vieram a Elim. Elim já é um outro local. E vamos ver um pouco agora o que acontece nessa história da caminhada do povo no deserto. Saem de Mara, onde eles tiveram água potável, porque Deus transformou a água salobra ou amarga em água potável, água doce, e para isso foi Moisés, mais uma vez, o instrumento de Deus para trazer fé e esperança àquele povo incrédulo e sofrido. Meus irmãos, eu queria dar só uma paradinha aqui e lembrar que é para isso que Deus tem nos chamado, para trazer esperança para aqueles que não têm esperança, trazer alento para os que não têm alento, trazer salvação para os que estão perdidos. Pois bem, assim Deus tem feito conosco. A gente tem experimentado disso. Eu confesso para os irmãos que eu já experimentei muitas vezes e continuo experimentando. E se a gente for parar para pensar, a gente passa por isso todos os dias. Pois bem, assim Deus tem feito conosco. Quando nos alegramos com algumas bênçãos recebidas, para os hebreus, primeiro, ao achar uma fonte no deserto, a fonte de Mara lá, segundo, as águas amargas serem transformadas em doces, no momento em que precisavam, ou em água potável. Não bastasse isso, ouviram a seguir a promessa de mais uma bênção. Eu sou o Deus que te sara. Eu imagino que realmente haviam alguns ali com problemas. Senão, Deus não teria dado esta promessa aqui, neste momento. Não bastasse isso, ouviram a seguir a promessa de mais uma bênção. Eu sou o Deus que te sara. Isso nos mostra que Deus não se contenta em abençoar somente um pouco. Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Somos nós que não sabemos, não percebemos e não cremos, muitas vezes. Aquele povo poderia ter parado em Mara muitos dias. Vamos pensar um pouco. Mas a visão que Moisés recebera de Deus é que eles deveriam ir em frente. O objetivo final não era estar ali, ficar ali. Não parar com a primeira bênção. É um dos detalhes que eu percebi. Que nós não podemos parar com a primeira bênção que nós recebemos. E às vezes nós fazemos assim. Eu falei isso em praça pública muitas vezes. Olha, você recebe a salvação. A salvação é como um vaso de vidro, mas um vaso muito precioso. E você, de repente, ao invés de receber esta salvação no seu coração e cuidar dela, ou seja, aqueles que não fazem, não cuidam da sua vida espiritual, podem transformar aquele lindo vaso que Deus nos deu em pedaços. Pois bem, aqui não parar com a primeira bênção é o ponto importante. E Moisés não parou. Então, continuando a dura caminhada pelo deserto, no último verso deste capítulo, a Bíblia diz que então eles chegaram a Elim. O que é Elim? Que lugar é esse? Elim é o significado de uma bênção maior, da bênção que nos surpreende, que ultrapassa as percepções humanas, que Jesus chamou de bênção de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6,38. Jesus não está se referindo a bens materiais. Ele está se referindo à bênção maior, que é a salvação. Para nós seriam os livramentos também. Ele é o significado de que para Deus
nada é impossível. Depois de passarem por Mara e verem o milagre de Deus, agora vem a segunda oportunidade. Caminharam aí por mais 3 dias e eu não quero aqui passar uma mensagem de triunfalismo barato, mas de que para Deus não há impossíveis. Eu já orei muitas vezes assim. Lembram do Salmos 4:8, que muitos aí já ouvi falar, de que repetem e falam, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança? É esta preciosidade, esta pérola de que eu estou falando. Quando o povo pensou que o lugar preparado por Deus era Mara, Deus mostrou-lhes Elim. Este é o Deus que nós servimos. É o Deus que faz surpresas. Mas para que isso acontecesse, tiveram que obedecer a ordem de Moisés, que era caminhar um pouco mais. Assim tem sido conosco todos esses anos. Tenho certeza que com os irmãos também tem sido assim. Deus tem um Elim para seus filhos, mas o objetivo maior não era ficar em Elim. Nós já vamos ver como era Elim. Era um local muito lindo, um oásis no deserto. Mas caminhar para a terra de Canaã. Quando pensamos em parar e ficar com a bênção de Mara, uma gostosa fonte de água fresca e doce, Deus já tem preparado um Elim que vai bem além do que nós imaginamos. Por isso, não devemos nos contentar em permanecer em Mara. Elim é melhor, mas Canaã é muito melhor. Os irmãos estão percebendo? É a nossa caminhada cristã, é o nosso crescimento espiritual. Nós caminhamos para a Canaã celestial. A essas alturas, você já deve estar querendo saber por que Elim era maior. Até agora eu não falei nada de Elim, do que Mara, né? Não é mesmo? Pois bem, vamos olhar para o texto bíblico. E por que em Elim não havia somente uma fonte de água doce? Em Elim haviam 12 fontes de águas potáveis, e não uma só. E não eram 12 fontes de águas amargas, eram 12 fontes de águas doces. 70 palmeiras, não para aí, né? E em Mara não havia nenhuma. Então Moisés caminhou um pouco mais para poder dar o alívio que o povo precisa. Assim devemos fazer com o povo de Deus. E por isso, em Elim, o povo se acampou junto às águas, no plural, né? Junto às águas, ou seja, muitas águas. E Elim significa lugar de refrigério, de bênçãos, é o lugar mais abundante que Deus tem preparado para todos os que nele esperam. Será que não estamos parados em Elim? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Continuemos a caminhada quando estivermos em algum deserto da vida. Não podemos parar nos desertos e permanecer neles, ou nos oásis, né? E encontrarem, nos desertos da vida, encontrarem Mara, momentos de tristeza ou amargura. Verão a mão de Deus a nosso favor em milagres, transformando a água amarga em potável. E quando chegarem a Elim, eu já estou terminando, ali Deus tem preparado um lugar de descanso para a nossa caminhada. Elim é um bosque no meio do deserto, esperando por todos que nele esperam. Preparadinho para aqueles que nele esperam. Esse nele é em Deus, em Jesus, para que possam acampar e desfrutar do melhor de Deus. 12 fontes de águas preciosas e 70 palmeiras. Uau! Um oásis de Deus no meio do deserto. Isto é precioso demais. Não desanimemos nunca, irmãos. Deus não nos chamou para ficarmos sempre em Mara, nem tampouco em Elim. O nosso destino final é a nova Canaã. Deus está esperando por nós. Cristo nos espera lá. Deus é muito bom. Deus não só é bom, é muito bom.
cuida de nós em cada situação, em cada fase de nossas vidas, como cuidou do povo de Israel, usando a vida de Moisés. É uma breve meditação, mas eu gostaria de deixar com os irmãos, para que os irmãos meditem nela e se lembrem que Deus está sempre preparado para nos abençoar. Deus te abençoe. Obrigado. Termina com uma oração, Tcheme. Amém. Pai querido, nós te somos gratos, Senhor, de todo o nosso coração, por esses momentos que nós pudemos aqui meditar na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a caminhar e que não podemos parar nos lugares que nos parecem bons. Precisamos caminhar mais porque a nossa meta final é a nova Canaã. É aí com o Senhor. É nas mansões celestiais que o Senhor tem preparado. O Senhor Jesus Cristo prometeu isso para nós. Ele iria preparar um lugar para que onde ele estivesse, estejamos nós também. Obrigado por essas promessas tão preciosas da tua palavra. Por esses ensinos, ó Deus, que ao meditarmos nós vemos a tua preciosa mão abençoando o teu povo lá no passado, mas que o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E está sempre ao nosso lado. Ele foi assunto aos céus, mas ele prometeu e enviou o Espírito Santo, que haverá de estar conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado por isso, Senhor, por essa verdade que nós podemos enxergar na tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, com perdão dos nossos pecados.